Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, seus negócios, seu ministério, sua casa, sua família, né? É isso que eu espero que esteja acontecendo com você. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Olha, a gente vai falar hoje sobre oração. A oração faz alguma diferença? William James, né, ele vai dizer que a razão pela qual oramos é que simplesmente não podemos evitar a oração. Em algum momento, quando nos encontrarmos sem saída, vamos clamar. E disso nem o ateu escapa. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, o ateu, ele só é ateu até o pitbull, até o pitbull pular o muro e ele se deparar com o pitbull, aí acaba o ateísmo, ele vai clamar por Deus. Então, a oração é permanecer na companhia de Deus. Certo? Lá em Hebreus 10, do 19 ao 22, vai dizer que o sangue de Jesus nos garante acesso e permanência à presença de Deus. No versículo 19, né, os israelitas tinham acesso limitado. Aí Cristo vem e abre esse caminho, né, e torna esse caminho ilimitado. Por isso, em oração, nós podemos chegar ao trono da graça sem intermediários, sem precisar ser chamado para comparecer. Então, Jesus, ele é o caminho, né? A garantia, tá certo? A garantia desse acesso. E o seu sangue é a senha do acesso ao trono de Deus em oração. O véu, ou seja, a sua carne, ela foi rasgada e o acesso foi liberado. Então, apenas pela fé, sem nenhum sacrifício, né, pois Cristo já é o nosso sacrifício, diz o versículo 22 de Hebreus 10, né, apenas pela fé é que a gente tem essa convicção e essa certeza de que o caminho está livre, né? O caminho está aberto, eu não preciso mais de um sacerdote para oferecer sacrifícios a Deus por mim e para que eu tenha esse acesso liberado. Não, por causa do sangue de Jesus, esse acesso agora está liberado. A Patrícia Hempel, ela escreveu na sua coluna Tempo Virgem, em 1992, no jornal Ballantine, ela escreveu assim: a oração existe, disso ninguém pode duvidar. A oração é uma reação típica do ser humano quando se encontra diante de uma realidade que é, de certa forma, misteriosa, por falta de não entender o que está acontecendo. De que vivemos de bênçãos e, ao mesmo tempo, vivemos de crueldade, desumanidade e que não temos poder algum. Então, vivemos com a intimidade dos nossos sentimentos e esse conjunto de realidades forma a nossa experiência de vida. Um aluno, um aluno de doutorado, perguntou na Universidade de Princeton, a Albert Einstein, perguntou a ele o que ainda resta no mundo para ser tema de uma tese. O que ainda resta para ser defendido em caso de contestação? Einstein respondeu: investiguem a oração. Alguém precisa investigar a oração. Um médico de Manaus, fazendo uma experiência com pacientes, descobriu que não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo no lóbulo pré-frontal do cérebro, que é o lóbulo da decisão, do que a oração. Então, através de uma ressonância funcional, ele bota o paciente para escutar alguma coisa e a área de audição no lóbulo temporal, ela enche de sangue. Depois o médico coloca uma imagem
e a parte do lóbulo frontal enche de sangue. Quando ele começa a orar, o lóbulo frontal enche de sangue. Quando ele começa a orar, esse lóbulo frontal ele aumenta 7 ml por minuto a quantidade de sangue com a oração. Então a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor quando se está orando. Também libera vasopressina, norepinefrina e cortisol. Porque a oração, ao contrário do que se pensa, ela faz uma conexão que parece que você não tinha. E esse é o ponto da presença de Deus no cérebro. A oração nos faz permanecer na companhia de Deus. Então, qual é a maior preocupação, sofrimento, aflição ou angústia que nós temos? Entre nós, pedimos orações uns aos outros, pois precisamos de ajuda intercessória. Orem, por favor. É assim que a oração funciona. Enviamos mensagem de um mundo humano, visível, para um mundo invisível, que é os nossos 5 sentidos naturais que não conseguem interagir com esse mundo. Enviamos mensagens a um mundo desconhecido na esperança de que alguém receba nossos pedidos de ajuda ou nossa gratidão. Como saber que funcionou? Enviar mensagem através da oração desse mundo que eu estou para um mundo que eu não conheço. Para alguns sempre ficará a dúvida, a incerteza. Será que essa oração se perdeu? Ou alguém ouviu, recebeu e vai responder? Então, orar, né, é um costume dos povos. Para cada tipo de fé, vai existir uma forma de oração. Tribos remotas, ou seja, que viveram há muito tempo atrás, elas ofereciam sacrifícios e depois oravam por situações do dia a dia, como saúde, comida, chuva, por filhos e vitórias em batalhas. Os incas e os astecas chegaram ao extremo de oferecer sacrifícios humanos para atrair a atenção dos deuses. 5 vezes ao dia, os muçulmanos interrompem o que estão fazendo na hora em que a mesquita chama para orar. Na Rússia comunista, as pessoas que acreditavam no regime comunista, elas mantinham num cantinho vermelho em casa um retrato de Lenin em vez de objetos cristãos. O jornal Pravda publicou em 1950 a seguinte orientação: se você encontra dificuldade no seu trabalho ou se duvida da sua capacidade, pense em Stalin e encontrará a confiança de que precisa. Se você se sente cansado numa hora em que não deveria se sentir assim, pense nele, pense em Stalin e seu trabalho vai dar certo. Quer tomar a decisão correta? Pense em Stalin. Os ateus comunistas também oram, só não oram ao Deus do céu, mas oravam a Stalin. Então orar é um costume dos povos. Oramos para pedir, para agradecer, oramos por medo, por desamparo, por perdão, por libertação do vício, etc. Oramos porque não podemos deixar de orar. Quando o desespero bate à nossa porta e quando mais ninguém pode nos ajudar. A palavra prece significa precários, pouco, insuficiência, escassez, ajuda. Thomas Merton, ele disse, somos um vazio pedindo para sermos preenchidos. O Salmo 63 e o verso 1, o salmista diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, procuro estar na tua presença, busco-te ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, está aflita. Todo meu ser te deseja, a minha carne, meu corpo te deseja muito, como em uma terra seca e cansada, onde não há água,
ou seja, uma sede espiritual e não das coisas do mundo. Na oração, nós rompemos o silêncio e às vezes as palavras fluem do mais íntimo do nosso ser. O Salmo 139, verso 23 e 24, o salmista Davi escreveu: sonda-me, coragem para pedir, pois sabe que ele tudo sabe. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Desculpa. Prova-me. E conhece os meus pensamentos, as minhas inquietudes, preocupações. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. George Miller começava cada dia com várias horas de oração, implorando a Deus para que cuidasse das necessidades do seu orfanato. Susana Wesley, uma mãe muito ocupada e sem privacidade para orar, sentava-se numa cadeira de balanço, cobria o rosto com um avental e orava pelos seus 19 filhos. O reformador Martinho Lutero dedicava 2 a 3 horas por dia à oração e dizia que devemos orar com a mesma naturalidade com que o sapateiro faz sapatos e o alfaiate faz casacos. Philip Yancey entrevistou pessoas comuns e o resultado foi: a oração é importante para você? Sim, claro. Com que frequência você ora? Perguntou Philip Yancey. Todos os dias. Qual o seu tempo de oração? 5 minutos, talvez 7. Você acha satisfatória sua oração? De fato, não. Você sente a presença de Deus quando ora? Às vezes, não com frequência. Muitas pessoas dessa entrevista falaram que veem a oração mais como um peso do que um prazer. Consideram a oração importante e até primordial, mas não oram e se culpam por fracassarem na oração. Orar é um costume dos povos e deveria ser dada uma melhor atenção para a oração. Nossa vida moderna de tantas opções nos torna lutadores contra essa modernidade que nos afasta da oração. Dentro das igrejas, há pessoas orando, dizendo a Deus o que fazer e ainda acrescentam sugestões escondidas sobre como outras pessoas deveriam se comportar. Na teoria, a oração ela atinge níveis mais elevados, mas na prática os níveis da oração são muito baixos. Em todos os lugares existe abismo entre a oração na teoria e a oração na prática. Na vida moderna, a ciência e a tecnologia avançam, contribuindo para nos confundir se ainda é preciso praticar a oração. No passado, o homem do campo, ele erguia a cabeça e apelava ao céu pedindo chuva. Hoje, o Serviço de Meteorologia nos informa os mapas da chuva e até se faz chover artificialmente. No passado, quando uma criança adoecia, os pais oravam a Deus. Hoje, ligamos para o SAMU ou corremos para o pronto-socorro. Então, a oração está contaminada pela descrença. A dúvida está presente. Ainda no passado, o rei de Judá e Israel adoeceu dos pés gravemente. Contudo, na doença não recorreu a Deus, mas confiou apenas nos médicos e foi repreendido pelo Senhor, lá em 2 Crônicas 16:12. George Buttrick escreveu em 1942, porque Deus não intercede na história acabando com o sofrimento. De que adianta orar diante de ameaças nucleares, do terrorismo, dos furacões, das alterações do clima na Terra? George concluiu: para alguns a oração parece palavras involuntárias e dolorosas, ou seja, palavras inconscientes, ditas em meio a uma indiferença da parte de Deus.
No entanto, Paulo nos lembra em Gálatas 6 e 7. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer, que Deus não deixa que zombem dele, que o ridicularizem. Porque tudo que o homem semear, plantar, isso também vai colher. Deus não intervém muitas vezes esperando que os homens colham o que plantaram. A nossa prosperidade, né? Adquirimos bens, né? Crescemos de bens materiais. Essa prosperidade ela pode diluir, ou seja, deixar rala a nossa oração. Apocalipse 3, 17, 18, né? Está muito claro, pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, tu és miserável, pobre e segue nu. Aconselho que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, ou seja, provações, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, ou seja, santidade, a fim de que seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas, ou seja, a fim de que você seja espiritual e não carnal. Os cristãos dos países mais pobres oram mais. Os ricos confiam nos recursos financeiros para resolver seus problemas. Hoje, fica difícil orar com sinceridade pelo pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque a despensa e a geladeira estão abastecidas para o mês. Onde Deus se encaixa numa vida que parece ter compromisso demais. Para o descrente dentro das igrejas, a oração é uma ilusão, uma perda de tempo. Mas para quem crê, a oração é a melhor maneira de usar o tempo. Falando com muita sinceridade, dentre tantas atividades que existem, a oração, sem dúvida, é a que menos interessa. Sejamos peregrinos na terra. Salmo 119, verso 19. Sou peregrino na terra. Não ocultes, ou seja, não esconda de mim teus mandamentos. Ser peregrino significa conhecer o nosso ponto de partida, de onde eu vim. Qual o caminho que eu vou percorrer para chegar ao meu destino, ou a meta que eu tracei. Ou seja, como peregrinos temos uma rota definida, um caminho determinado, um itinerário, um norte que devo seguir. Para alcançar o objetivo que eu almejo. Desculpa. Quero chegar ao meu destino. E não é aqui na terra. Hebreus 11, 13. Diz, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, pela fé, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 1 Pedro 2 e 11, Pedro escreve, amados, peço-vos, como a peregrinos, não temos cidadania terrena aos olhos de Deus. Como somos cidadãos dos céus, Pedro vai dizer, não permita que os desejos do mundo nos dominem. E como somos forasteiros, não pertencemos ao lugar onde nos encontramos na terra. Que vos abstenhais, ou seja, não permita que os desejos carnais avancem dentro de você. Que vos abstenhais das concupiscências, dos desejos carnais, que combatem contra a alma, que fazem guerra. Se não vigiarmos, queridos, em algum momento de fraqueza, de luta, vamos nos questionar. Deus está me ouvindo? Por que Deus se interessaria por mim? Se Deus sabe tudo, por que devo orar? Essas perguntas é porque não vigiamos. Porque alguém que não teme a Deus é curado de câncer. E o que teme morre de câncer. Por
Porque às vezes Deus parece tão próximo e outras vezes parece tão distante. A oração faz Deus mudar de ideia? Ou quem muda sou eu quando oro? Então são perguntas que surgem na nossa cabeça. O psiquiatra Gerald Semei, ele observou, ouvindo os anseios do coração das pessoas, e ficou convencido de que os seres humanos têm um desejo congênito, ou seja, nascem com eles, um desejo congênito de Deus. E a oração é o caminho que Deus vai responder e preencher esse desejo. Então a oração deve ser um privilégio, não um dever. Porém, exige disciplina. Se a oração é o lugar em que Deus e os seres humanos se encontram, porque Deus não age do jeito que queremos. E por que também não agimos do jeito que Deus quer? Concluo essa palavra dizendo: a oração ela é o ponto, o lugar exato, o alvo para onde esses termos, ou seja, esses modos de proceder, né, que são minhas dúvidas, as minhas interrogações. Né? Então, a oração ela é o ponto que vai convergir, que vai direcionar essas dúvidas e essas interrogações. É na oração que tudo isso vai se reunir. A minha conversa com Deus. É lá que eu tirarei as minhas dúvidas. Em nome de Jesus, compartilhe o vídeo. Em nome de Jesus, dá um like, porque ajuda o YouTube a espalhar para pessoas que eu e você não conhecemos. E quando você compartilha, você me ajuda, você junto comigo, me ajuda a espalhar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue a te abençoar.